Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, eu sempre estou falando aí, né, nos vídeos sobre a minha vida no sistema religioso. E eu sempre falei para vocês aí, né, que eu congreguei um bom período na Assembleia de Deus. O que eu vou falar para vocês, pessoal, é de algo que aconteceu comigo quando eu estava na Assembleia de Deus. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, preste atenção nas pregações, né, que os pastores pregam, pastores, pastoras, né, quem for pregar lá, pessoal, preste bem atenção nas pregações lá, pessoal, que se você prestar atenção mesmo, você vai pegar as mentiras, que estão pregando aí dentro das igrejas. Isso eu sempre ensinei dentro das igrejas, sempre ensinei, que eu sempre fui um estudioso da Bíblia, né, então eu sempre prestava atenção mesmo, e chegava em casa e eu corrigia. Então, pessoal, quando eu estava ajudando na Assembleia de Deus lá, eu comecei a ajudar um pastor, né? E o pastor gostava muito de mim e ele me levava junto com ele nas pregações, né? Porque terça e quinta e domingo eram os cultos que tinham na igreja ali, né? Aí fora de quarta-feira, sexta-feira e até dia de sábado ele pregava em outras igrejas para lucrar também, né? Que tinha um salário da igreja e aí então ele pregava por fora também para render um pouquinho mais para ele, né, pessoal? E aí ele me chamava para ir, né? E eu, assim, eu prestava atenção em tudo isso aí, sabe, pessoal? Mas não falava nada, não. Ficava calado, ficava só colhendo as informações para minha mente. E aí, pessoal, um certo dia, ele pregando na igreja, eu acompanhando ele, né? Ele pregou sobre que ele tinha uma enxaqueca, né? Dando testemunho, uma enxaqueca muito forte. E ele foi para o monte, começou a orar fervorosamente, orando, né? Tinha jejuado e orando. E falou que não aguentava mais, que estava pedindo para Deus curar ele. Aí Deus foi e apareceu um anjo, né? Sempre tem essa história de anjo lá e falou que ia curar ele. E realmente ele falou que Deus foi e curou ele. Nunca mais ele teve problema com enxaqueca. Que aí ele dizia o seguinte, que os irmãos tinham que perseverar na oração, perseverar, buscar mesmo que Deus ia curar, que Deus ia dar a cura, porque tinha dado a cura para ele, né? Nunca mais ele sentiu a enxaqueca mais, teve um problema com enxaqueca. E aí, pessoal, o tempo passou, porque o tempo não para, né? Eu peguei, estava ajudando ele uma certa feita, né, na igreja lá, porque ia reformar um pouco da igreja lá, né? Nós fazendo trabalho na bitoneira, porque tinha uma festividade. E aí o sol estava muito escaldante, né? Ele chegou perto de mim, né? Assim, com um olhar meio assim, com um sentido de dor, né? Aí eu perguntei para ele, pastor, o que aconteceu? Acontecendo alguma coisa? Ele falou, nossa, Claudino, essa enxaqueca, Claudino, não passa, nossa, tá animado. Aí bateu na hora na minha mente, né? Eu lembrei na hora, falei, eu tinha pregado o quê? Deus tinha curado ele, agora ele tá falando que tá com enxaqueca, aí eu peguei a mentira. Mas eu não falei nada para ele naquele momento, né? Eu falei, não, pastor, vai para sua casa descansar, que nós terminamos aqui, vocês terminam, nós terminamos. Aí beleza, a gente foi terminar o serviço, pessoal. E aí passou um período, pessoal, eu comecei a ter um atrito com ele. Ele começou a vir com aquela mão de ferro, né? Porque a maioria dos pastores é assim, pessoal. Quando você está fazendo o que eles gostam, aí eles ficam te bajulando. Mas quando você não está fazendo o que eles gostam, eles viram as costas para você. Aí ele começou a jogar os membros da igreja contra a minha pessoa, né? Foi jogando tudinho. Aí um dia mais ele discutiu, eu falei, não, o senhor também mentiu em muitas coisas aí. Eu fiz algumas coisas de errado aqui, segundo você, né? Porque eu não fiz nada de errado. Simplesmente eu questiono algumas coisas aqui. Mas o senhor está falando que eu fiz coisa errada, o senhor fez coisa errada também, que o senhor pregou na igreja lá tal, e o senhor falou o seguinte, que Deus tinha curado o senhor da enxaqueca, que o senhor lembra? Então, o senhor daquele dia lá, o senhor falou para mim que o senhor estava com a enxaqueca muito dolorida na sua cabeça aí, que você tinha que ia deixar a gente, que eu até falei para você, eu falei, não, então vai, então, que aí a gente termina o serviço quando a gente estava reformando a igreja aqui para uma festividade. O senhor lembra disso? Eu tenho até o DVD do senhor lá em casa, lá guardar lá, então. O senhor também mentiu, Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente começa a corrigir os pastores usando a própria Bíblia, pessoal, eles usam os versículos deles lá que eles estão acostumados, não toqueis no ungido de Deus. Mas esse versículo também é uma mentira, viu, pessoal? Esse versículo foi criado porque o povo lá do passado estava sabendo a verdade, que o povo escrevia, né, para manipular as pessoas, né, e viu que os profetas também estavam ajudando, né, os reis lá da época lá, né. Aí quando ele viu que o povo estava se revoltando contra os reis, também contra os profetas, aí eles escreveram um versículo, não toqueis nos ungidos de Deus. Nos ungidos de Deus, está lá no Salmo, tá, pessoal? Então, o que acontece? Esse versículo não é verdade, pessoal. Esse versículo é uma forma de botar medo nas pessoas lá no passado, e muitos pastores utilizam desse versículo hoje. Então, faça isso, pessoal. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Eu não estou falando para você retrucar os pastores, não, pessoal. Mas vai ter sua fé dentro da igreja lá, e o dia que o pastor tentar te oprimir, usa a Bíblia, pessoal, como defesa para você. Não deixa os pastores te oprimir, não. Não deixa os pastores te manipular. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.